Olá, amigos aqui do site Estudo de Administrativo, tudo bem? Olha, a partir de hoje eu vou estar comentando com vocês aqui questões relevantes de direito administrativo que foram cobradas em provas recentes aqui, de uma forma geral. Eu vou hoje começar comentando com vocês as questões que foram cobradas da prova de analista do concurso que tivemos para o Ministério Público da União há poucas semanas atrás, ok? Vai ser mais uma forma de termos esse contato direto, de interação e principalmente eu poder colaborar de uma forma mais próxima na preparação, no gosto de vocês até pelo direito administrativo. Tudo bem? Olha, a primeira questão cobrada na prova de analista versava sobre o seguinte: um órgão, pessoa jurídica, integrante da administração indireta, está hierarquicamente subordinado à pessoa jurídica da administração direta que o instituiu. Pessoal, assertiva, falsa. E a ideia central que nós temos que ter aqui é a distinção clara de desconcentração para descentralização. Sempre lembrando, pessoal, olha só, vamos imaginar, por exemplo, a pessoa da União, pessoa jurídica de direito público. Você repara que a própria Constituição Federal impõe ao ente federativo uma série de atividades administrativas. Na área federal, por exemplo, no momento em que a União recebe essas incumbências constitucionais, tanto a própria União pode desempenhar essas atividades administrativas por meio de seus órgãos internos que integram a sua estrutura, como poderia a União também optar por transferir essa atividade para uma outra pessoa, que não se confunde com a pessoa do ente federativo. São mecanismos diversos de desempenho dessas atividades. Se a União, o mesmo raciocínio vale, gente, para os estados, municípios, mas se a União chama para si o desempenho dessas atividades, é necessário que haja um descongestionamento interno, uma distribuição interna dessas atividades, por meio dos órgãos que integram a sua estrutura. Esse mecanismo de distribuição interna nós chamamos de desconcentração. Desconcentração. Você repara, toda a estrutura administrativa, gente, obedece a um escalonamento vertical, como se fosse uma pirâmide, ok? Toda a estrutura interna da administração é hierárquica. Você observa, então, que de início, essas matérias que o ente federativo chama para si estariam congestionadas no ápice dessa pirâmide. Tornar-se-ia necessário, então, que houvesse um escoamento, uma distribuição interna dessas matérias, se a União resolve manter para si o desempenho dessas atividades. Esse escoamento interno vai se dar mediante a criação de órgãos, ministérios, secretarias, ok? Que surgem, então, nesse processo que chamamos de desconcentração. Órgãos, pessoal, por favor, são entes despersonalizados, ok? Meras unidades de competência que integram a estrutura daquela pessoa. Agora, como eu já comentava, ao invés de ocorrer uma desconcentração interna, pode haver o quê? Uma descentralização. A União resolve outorgar ou delegar para uma pessoa distinta a prestação daquele serviço. Eu estou usando, gente, a União como exemplo, mas insisto com vocês, a mesma ideia se aplica em relação aos demais entes federativos, ok? No que ocorre a desconcentração, esses órgãos manterão uma relação de subordinação entre eles, perfeito? Por sua vez, se ocorre uma descentralização, o que acontece? Eu já tenho uma relação num plano horizontal, é uma relação entre pessoas, não mais uma relação interna entre órgãos, ok? Então, essas pessoas que surgem num processo de descentralização, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, pessoas que são criadas mediante a vontade do Estado, ok? Elas mantêm uma relação apenas de vinculação com o ente central. Ou seja, não há uma possibilidade de livre revisão em relação aos atos emanados por essa entidade. A fiscalização vai se dar nos exatos termos da lei. A ingerência se dá nos exatos termos da lei, ok? Não pode ser uma relação totalmente sem nenhuma ligação, porque você não pode perder de vista que essa pessoa, autarquia, por exemplo, surgiu da vontade do ente federativo para exercer uma atividade que poderia ser exercida pelo próprio ente federativo. Então, é necessário que haja um mínimo de acompanhamento de fiscalização. É o que nós chamamos de relação de vinculação, pessoal, ok? Então, vamos juntos na questão? Um órgão, pessoa jurídica, já se mostra falsa, assertiva, são meras órgãos, são meras unidades de competência, integram a estrutura daquela pessoa,
Integrante da administração indireta, também falso, pessoal. Órgão, em tese, vai integrar o corpo da administração direta dos entes federativos. A administração indireta, ela é constituída por essas pessoas que são criadas mediante a vontade do Estado nesse processo de descentralização. E a questão continua, que um órgão, pessoa jurídica, estaria hierarquicamente subordinado à pessoa jurídica da administração direta que o instituiu. Primeiro, que não apresenta personalidade jurídica. E mesmo se apresentasse, jamais teria uma relação de subordinação com a administração direta. A relação entre pessoas só poderia ser de vinculação. Perfeito, gente? Ok? Essa foi a primeira questão que nós comentamos aqui, tá legal? Nessa prova de analista cobrada no concurso do MPU. Só queria aproveitar essa oportunidade, ok? Esses últimos instantes, para comunicar a vocês, nas últimas semanas, foi lançado pela Editora Ferreira a segunda edição do meu livro, ok? Manual de Direito Administrativo, em que eu compartilho essas ideias com vocês, procuro usar o mesmo linguajar de sala para aproximar da melhor maneira vocês do direito administrativo. Eu convido o pessoal a acessar o meu site, www.estudodeadministrativo.com.br, e até por um preço promocional, vocês podem comprar diretamente no site até essa hora. Forte abraço a vocês, até a próxima questão.